O 11º tema de hoje é TC, Tecnociências. Está no modelo pirâmide. Então nós temos 4 grupos de 2, começando mais recuado na humanidade, as artes, depois a magia, nessa sequência histórica. Depois a religião, a teologia, a ideologia, a filosofia, a técnica e a ciência. A técnica vem antes da ciência. Então as ciências se introduzem para poder responder às questões que as ciências baixas, as técnicas, não conseguem. E as ciências são as técnicas altas. São altas naquele sentido de que são mais apuradas, são mais reflexivas, são mais introspectivas, menos expostas ao fazer contínuo que é a técnica. Você vai fazer uma ponte, ou você pensou antes, ou não dá para pensar com tanto apuro na colocação dos vergalhões, do cimento, colocar os postes, pintar as estruturas, fazer as fundações na água e nas margens, e fazer os cálculos formais e estruturais. Não dá para pensar a ciência do concreto armado ali na hora, tem que ser pensado antes ou depois. Na hora do fazer não é a hora do pensar, na hora do pensar é mais cuidadoso. Então as ciências são técnicas altas nesse sentido, e as técnicas são ciências baixas nesse sentido, de que umas cuidam de fazer com pouco pensamento e outras cuidam de pensar com pouco fazer. Então as tecnociências são as ciências, as técnicas relativas às ciências. As ciências, as técnicas altas, começam no Big Bang como físico-química. A química é a primeira ponte científica da natureza zero. Aí passa a biologia P2 na natureza 1 e a psicologia P3 na natureza 2. A informática P4 é para onde nós esperamos ir na natureza 3. E a cosmologia P5 se situa na natureza 4. E a última das naturezas, natureza 5, é a dialógica P6, e daí estaria o salto para o que eu chamei da bandeira de Elohim, o conhecimento de Deus, o conhecimento pleno das potências. As técnicas são paralelas às ciências. Tem uma técnica para a ciência física tem uma técnica chamada engenharia, que é correlata dela. É o depósito dos pensamentos da física. A engenharia habilita a física a fazer coisas no plano físico. A química tem um correlato. Eu não completei, deixei em suspenso, chamei de X1. Então nós temos físico-química e engenharia X1. No segundo nível nós temos biologia P2 e o correlato é medicina X2. A medicina, como já foi dito, não é relativa ao ser humano, não é apropriada ao ser humano, é dos fungos, medicina dos fungos, medicina das plantas, medicina dos animais, medicina dos primatas. A medicina das plantas é chamada agronomia. Engenharia de florestas também. Ecologia é o agrupamento de todas as medicinas da vida. A seguir, na psicologia P3, os correlatos são a psiquiatria X3. Na informática P4, nós temos a cibernética X4. Na cosmologia P5, nós temos a astronomia X5. Na dialógica P6, nós temos a discursiva X6. Então, a engenharia X1 é o correlato da físico-química. X1 é o correlato técnico da química.
ela dá o salto para a medicina. Esses 6 vezes 2, 12, 6 ciências e 6 técnicas, são também os patamares dos outros modos de conhecer, inclusive dos tratamentos matemáticos. Razão pela qual os matemáticos devem atribuir sustentação a todos os modos de conhecer, em particular as técnicas e as ciências, mas também aos outros modos de conhecer, que são mais 6. Então, todos os modos de conhecer são afeitos à matemática. As pessoas, os artistas, não podem alegar não gostar de matemática, porque a matemática está em tudo. E então é preciso completar esse x e xi aí, x índice i, que vai de 1 a 6, assim como é necessário colocar as outras fontes. Deixei em branco de propósito, podia ter vasculhado, mas eu não quis fazer isso para que as pessoas participassem. É preciso, por exemplo, dizer qual é a ciência que leva da biologia dos primatas até a psicologia humana, ou seja, qual é a ciência que produz língua, capacidade linguística, que é um atributo lá de cima da dialógica P6. Então tem uma segunda ponte na biologia P2, essa P2 aí é a segunda ponte, fazendo aquele papel que a química fez ao levar da fisicoquímica para a vida. A segunda ponte leva da biologia P2 para a psicologia. Então, o que construiu a alma humana? É isso que a P2 deve responder. Do mesmo modo, a X2, que é o nível da medicina X2. A X2 leva para a psiquiatria, ou seja, o que produziu o corpo a partir de X2, o corpo humano, e o que produziu a mente humana a partir de P2. Então são esses os elementos novos da busca, e dizem respeito às tecnociências, porque as ciências e as técnicas foram os que completaram a visão do universo, não foram os outros modos de conhecer. Por isso que eu usei as tecnociências para refletir sobre os outros modos de conhecer, que são, os degraus são os mesmos para todos, só que a ciência produziu uma visão total e os outros modos de conhecer que chegaram muito antes e que expuseram de muito mais tempo, não produziram. Então o mérito da ciência é esse, por ter produzido um completamento mais satisfatório. E aí as pessoas têm que agora se debruçar, imagino eu, né, espero, que as pessoas se debrucem sobre as tecnociências e produzam essas definições das pontes, altas e baixas.